Salve, salve aí, família vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, segunda-feira braba, né, cabeça inchada aí, vindo de uma derrota meio estranha, né, pro Coritiba, né, derrota que o seu Iago Pikachu colocou na conta do Vasco. Vamos falar mais um pouquinho desse jogo de ontem e da perspectiva do Vasco para a partida de quarta-feira contra o Botafogo e a dependência que está claro, está nítido para todos que o Vasco tem no Martim Benítez. O jogador já não é nem uma necessidade mais do Vasco, tem que ser uma obrigação o Vasco comprar ele. Vamos falar também aí de um ex-jogador do Vasco que foi vendido, anunciado aí oficialmente pelo Cruzeiro, e o Vasco tinha direitos em cima desse atleta aí do Renato Kaiser e vai receber uma boa grana. Vamos falar disso e tudo isso e muito mais aqui no nosso canal. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal aí, só clicar aí embaixo. É de graça, se inscreve aí, dá essa força pra gente chegar a 110 mil inscritos. Também peço pra você ativar o sininho das notificações pra você receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, como todo mundo sabe, ontem o Vasco perdeu pro Coritiba e perdeu algumas posições aí na tabela. O Vasco caiu para quinta colocação do Campeonato Brasileiro, foi ultrapassado aí pelo Palmeiras e perdeu a chance de voltar para a segunda colocação e se fortalecer mais ainda dentro do G4. O Vasco agora vai se preparar para o jogo da Copa do Brasil na quarta-feira e precisando reverter um resultado adverso. Frente ao Botafogo, o Vasco foi derrotado por 1-0, vai ter que vencer por 2-0 em São Januário. 2 ou mais gols. O Vasco venceu o Botafogo por uma vantagem de 1 gol, vai para pênalti. Se for 2-1, pênalti. Se for 3-2, pênalti. 1-0, pênalti. O Vasco vai ter que vencer aí por 2-3-0 para se quiser classificar aí para a próxima fase da Copa do Brasil. E com certeza, muito isso passa pela preparação que esses jogadores vão ter agora, né? Porque tem que esfriar a cabeça, conseguir superar esse resultado aí adverso que teve contra o Coritiba, né? Esse jogo foi uma derrota que o torcedor vascaíno não esperava, eu acho que muito menos os jogadores, né? Por incompetência de um, todos levaram aí meio que a culpa, porque o Vasco não conseguiu pontuar na rodada. Um jogo muito fácil, o adversário mais fraco que o Vasco irá enfrentar nessa Série A, e o Vasco não conseguiu fazer pontos, conseguiu a proeza de perder pro Coritiba, perdeu pro Atlético Goianiense jogando em casa e perdeu pro Fluminense. Esses jogos o torcedor vascaíno estava contando aí com as vitórias e certamente se o Vasco tivesse vencido esses 3 jogos estaria hoje na liderança com folgas, mas infelizmente a gente sabe da limitação que tem o nosso elenco e de alguns jogadores, como é o caso do Iago Pikachu, que foi massacrado ontem por todos nós torcedores vascaínos, porque esse jogador ele é ridículo, não dá mais para ver ele vestir a camisa do Vasco. E com certeza o Vasco vai ter aí algumas voltas para essa partida aí contra o Botafogo e a principal delas, né, o Martim Benítez. A gente tá falando aqui de todo dia que esse jogador ele é essencial no time do Vasco, cara. Quando ele não joga, o time é totalmente diferente de quando ele está em campo. Até mesmo o Germancano parece que se sente mais à vontade com seu companheiro jogando ao seu lado ali, né? E com certeza ontem a falta que ele fez foi gigantesca. Bruno César, cara, o Bruno César não serve nem para engraxar a chuteira do Martim Benítez, porque o futebol que o Bruno César vem apresentando com a camisa do Vasco é digno de rescisão de contrato no intervalo, cara, porque não dá. O que ele fez ontem com a camisa do Vasco foi péssimo na partida, e eu vi um escanteio do Bruno César, acho que muitos de vocês devem ter visto. Ele foi bater o escanteio, a bola só lá do outro lado, cara. Os jogadores todos da defesa do Vasco foram pro ataque e o cara bate um escanteio daquela forma. Nem escanteio mais ele tá conseguindo bater. E na minha opinião, é válido sim o Vasco, assim que terminar a temporada, rescindir o contrato aí do Bruno César, Iago Pikachu, tirar esses caras que já tá há muito tempo no Vasco, tudo fora, cara. Não dá mais pro torcedor ficar aturando esses jogadores, né? Com certeza o Ramon deve passar instruções aí pro Thiago fazer algumas alterações na equipe e vai ter as voltas aí do Leandro Castan. Possivelmente o Andrei vai voltar para essa partida. Que falta que faz o Andrei, né, pessoal, no meio campo do Vasco. E com certeza o Vasco vai ganhar muito mais qualidade com a volta do Castan, Andrei, do Martim Benítez e possivelmente aí, talvez o Vinícius sendo titular no lugar do Igor Catatal. Mas eu acho que o Vinícius tem jogos que ele destrói mais do que o Igor Catatal, apesar de no último jogo que ele participou contra o Atlético Goianiense ele foi muito mal mesmo e acabou saindo por lesão. Mas, na minha opinião, se o Vasco jogar com o time completo contra o Botafogo,
com certeza é favorito para vencer e buscar a classificação. Se vencer o Botafogo, o Vasco joga já no domingo pelo Campeonato Brasileiro às 11 horas da manhã contra o Red Bull. Red Bull que venceu bem o Ceará, vai chegar com moral para tentar beliscar aí uma vitória fora de casa, jogando em São Januário aí contra o Vasco. O Vasco tem que abrir o olho, tem que primeiro pensar no Botafogo, vencer e aí sim voltar a chave pro Campeonato Brasileiro para recuperar os pontos perdidos lá no Couto Pereira, né? Porque na minha opinião foi ponto perdido. Mesmo jogando fora de casa, o Vasco era favorito com o time misto. A gente viu o jogo, viu que o Vasco teve maior volume da partida, teve bola na trave, teve vários lances que o Vasco poderia ter matado a partida. O seu Guilherme Paredes ficou com medo de fazer gol nesse time. E o Ribamar, pessoal, o Ribamar é o Ribamar, né? Não dá pra confiar nele. A bola sozinha pra ele só empurrar pra rede, o cara fura a bola, perde aí a chance de fazer o Vasco ficar na frente. E na sequência o Iago Pikachu faz o pênalti e o Curitiba faz aí o gol. É lamentável alguns jogadores do Vasco, a gente vê alguns jogadores, com certeza, quando tá com o time titular, o Vasco é favorito, sim, na minha opinião, para vencer o Botafogo. E deixem nos comentários o que você espera dessa partida. E tem que tirar o Pikachu do time titular, pelo amor de Deus, velho. Bom, e ontem também ficou bem nítido que o Vasco depende demais do Martim Benítez, né? A gente já falou aqui que o Bruno César foi muito mal, mas o Vasco precisa comprar logo o Martim Benítez, cara. Já não é mais uma prioridade. O Vasco tem que comprar, cara. É obrigação já o Vasco comprar o Martim Benítez, porque é um jogador de altíssima qualidade, diferenciado. Quando ele não joga, velho, o Vasco é um time totalmente destruído no meio campo. O meio campo do Vasco não existe, velho, não existe. Aí tenta o Bruno Gomes tentar fazer alguma jogada e acaba sempre perdendo a bola. Não tem organização, não tem criação no meio campo do Vasco. E o Martim Benítez é esse cara. Não tem jeito. O Vasco tem que tirar dinheiro de onde não tem para conseguir comprar ele, velho. Não importa. Vende algum jogador aí da base, vende qualquer coisa, mas contrata o Martim Benítez, porque ele é essencial para até o final do Campeonato Brasileiro aí, até fevereiro. O contrato do jogador vence em dezembro, ele vai sair no meio do campeonato. E já imaginou o Vasco tá disputando final aí de Copa do Brasil, disputando talvez o título brasileiro, vaga pro Libertadores, e sem o seu principal jogador, a torcida vai ficar irada e o Vasco vai perder grandes oportunidades aí de conquistar coisas grandes na temporada por conta aí de não ter conseguido comprar o Martim Benítez. O Independente já deixou bem claro que não vai estender o contrato do jogador, e se o Vasco quiser ficar com ele, vai ter que desembolsar os 4 milhões de dólares, cara. Não tem outra conversa. O Vasco vai ter que se virar aí para arrecadar essa grana. E muito isso passa pela classificação também aí da Copa do Brasil, né? Porque o Vasco se classificava a ganhar mais de 2 milhões de reais. É uma boa grana aí pro Vasco já conseguir, talvez, juntar uma grana para comprar o Martim Benítez, né, pessoal? Não tem outra escolha. A diretoria do Vasco aí vai ter que ser criativa para tentar, sei lá, trazer parceiros, tentar trazer algum investidor para bancar aí talvez essa permanência do Martim Benítez. O Vasco poderia tentar ir ver com o Banco BMG, mas parece que não tá querendo tanto ceder assim pro Vasco, né? O Banco BMG ajuda outros clubes, ajuda o Atlético Mineiro, ajuda o Corinthians, mas o Vasco eles não ajudam. Bom, pessoal, e para fechar, vamos falar aí de grana, né? A gente tá falando aqui que o Vasco precisa de grana para comprar o Martim Benítez e vai entrar grana aí no Vasco. O Cruzeiro vendeu o Renato Kais aí pro Atlético Paranaense e o Vasco, por ser formador do atleta, ainda tinha 20% aí dos direitos econômicos do jogador e vai ficar com 1.200.000 reais aí por essa venda. E o Vasco deverá receber essa grana aí graças a essa transferência. O jogador estava no Atlético Goianiense, fez os gols da vitória do Atlético Goianiense, agora tá ajudando o Vasco aí com a grana da sua transferência, né? Como que é o mundo do futebol, né, pessoal? O jogador tira os 3 pontos do Vasco, passa 2 rodadas, o jogador é vendido e o Vasco ganha com essa venda. É inacreditável como que funciona o futebol, nas coisas do futebol, mas é uma grana muito bem-vinda, como a gente está falando aqui do Vasco querer comprar o Martim Benítez, mas também é necessário o Vasco pagar os salários em dia para os jogadores estarem motivados e conseguir aí grandes coisas, né? Conseguir mostrar o que é capaz aí para ajudar o Vasco na temporada, porque esse jogador já é fraco, ainda está sem salário e desmotivado, a vaca vai pro brejo, tudo desanda e o Vasco volta lá a brigar para não ser rebaixado, brigar talvez para ficar na primeira divisão lá, tentando uma vaguinha ou outra, beliscando a vaguinha na Sul-Americana. Mas quando o jogador tá com salário em dia, tem algum outro jogador de qualidade, ele tá recebendo bem,
tá recebendo em dia, o Vasco aí tem grandes chances de sim beliscar essa Libertadores, já que o Campeonato Brasileiro, vários clubes estão oscilando demais, não tem um favoritaço. Eu pensei que o Inter ia disparar, mas o Inter já perdeu 2 seguidas e já perdeu liderança aí pro Atlético Mineiro. É um campeonato totalmente imprevisível e o Vasco perdeu uma grande oportunidade de vencer o Coritiba e se consolidar mais ainda na briga pelo título. Agora é volta por cima, tá aí quem sabe voltar ao G4 na próxima rodada frente ao Red Bull. E assim que o Vasco receber essa grana aí, pingar na conta do Vasco, a gente vai trazer aqui no canal para informar o torcedor. Bom, meus amigos, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like aí, se inscreve no canal para fortalecer. Muito obrigado a todos vocês e comenta o que você espera para a partida aí contra o Botafogo pela Copa do Brasil. Tem que vencer, não tem outra escolha. É vencer ou vencer. Bom, pessoal, é isso aí. Forte abraço, saudação vascaína a todos.